Olá pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Agro Brasil Digital. Hoje a gente vai falar sobre cérebro eletrônico na fazenda. A inteligência artificial, pessoal, é a ideia de você ter uma previsibilidade de custo, lucro, etc., antes do plantio. Você sabe e já teve aquela ideia, sabe, estranha de você tá tentando dormir e passar aquela noite em claro, olhando pro teto e tentando adivinhar se o preço da saca vai estar bom na hora da colheita? Plantar hoje em dia parece que virou um jogo de cassino, sabe? Você aposta tudo que tem e torce para o mundo não entrar em crise, para não haver hedge cambial, ou seja, o dólar não saltar nem para cima nem para baixo, para a chuva não sumir, problemas das mudanças climáticas. Deixa eu te falar um negócio. Ultimamente, só joga no escuro mesmo quem quer. Enquanto muito produtor decide o que plantar no achismo, não desprezando, claro, a experiência de cada um. É muito importante ter experiência e usar a experiência. Mas os grandes, pessoal, estão utilizando inteligência artificial para simular a safra inteira. Isso mesmo, inteira. Antes mesmo até de ligar o trator. Eles já sabem o risco, custo, lucro provável em 10 tipos de cenário diferente por aí. E hoje o que eu vou fazer é te ensinar como usar o cérebro eletrônico, ou seja, a inteligência artificial, para você parar de torcer e começar a prever exatamente o que você está fazendo na sua cultura, independente dela qual for, tá? E tem gente que ouve que inteligência artificial é coisa de outro planeta, precisa de computador da NASA, ser um gênio da computação. Nada disso, gente. Mal ele sabe que a ferramenta está no bolso, no seu bolso aí, é isso mesmo. O mesmo celular que você usa aí para ver o grupo da família, etc., você pode usar para fazer bastante coisa. Aqui no Agro Brasil Digital, a gente tenta descomplicar para você poder lucrar. E eu quero que você use a tecnologia para ter paz de espírito, aquela paz de espírito que o teu avô não tinha, que ele não sabia o que ia acontecer, né? E se você quer ser produtor que dorme tranquilo, porque o dado está do teu lado, então se inscreva aí no canal, ajuda a gente a crescer, para ajudar mais pessoas, deixa o teu like. Se você acredita que a inteligência é o melhor insumo, comenta aqui se você já usou algum tipo de aplicativo ou inteligência artificial para controlar alguma coisa na sua fazenda, tá bom? Faz isso pra gente. Porque simular não é adivinhar o futuro, é estar preparando, se preparando na realidade para ele. Eu revirei os mais de quase 600 artigos aí que a gente tem para poder te mostrar como configurar uma IA simples para ser sua gerente de risco. E o que você vai ver aqui na nossa infografia, na nossa parceria com o Google Notebook LM, é como cruzar preço de insumo, cotação de dólar, previsão climática, coisas para você pensar, perguntas para você pensar, entendeu? Para que você possa achar um ponto de ouro. Então presta atenção que isso é a ponta do iceberg. Essa infografia te ajuda depois a você ser mais beneficiado com a leitura do artigo, tá bom? Que isso vai ser o fim do seu quem sabe e o começo do seu
Eu tenho certeza. Tá bom? A gente já se vê. Sabe, no mundo da agricultura, o jogo mudou. E mudou muito. A gente não está falando mais só de lucro, a gente está falando de sobrevivência mesmo. E é por isso que hoje vamos mergulhar em como a inteligência artificial deixou de ser coisa do futuro para virar uma ferramenta essencial, uma questão de necessidade mesmo para quem está no campo navegando nesse mundo cada vez mais instável. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem forte, que vem da nossa fonte. Pensa bem, a safra de hoje, ela aguentaria o tranco de um colapso global? Olha, com o tanto de conflito e incerteza econômica que a gente vê por aí, isso aqui deixou de ser uma pergunta hipotética, né? É sobre a resiliência, a real capacidade de uma operação agrícola de continuar de pé. E aí que está o problema central. Aqueles métodos mais tradicionais, sabe? Baseados só na experiência, naquilo que sempre deu certo, nas médias do passado, eles simplesmente não dão mais conta. O mundo de hoje é complexo demais, os riscos são outros. O foco mudou completamente. A meta não é só produzir mais e mais. Agora, o nome do jogo é proteger a rentabilidade de cada hectare. Uma gestão de risco que funciona de verdade virou a peça-chave. É o que vai, no fim das contas, proteger o patrimônio de todas essas instabilidades que estão aí batendo na porta do setor. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra em cena. Mas, não como uma ideia futurista, distante. Pensa nela como uma bússola. Uma bússola super moderna e prática para ajudar a navegar nos desafios de agora. É a ferramenta que pode transformar um mar de incertezas em uma vantagem competitiva de verdade. O coração de tudo isso são chamados modelos preditivos. O que eles fazem? Basicamente, eles pegam um volume gigante de dados e analisam tudo para tentar antecipar o que vem pela frente. Custos, produtividade, mudanças no mercado, tudo. E com isso, quem produz para de ser só um espectador que reage às crises e passa a ser um estrategista que consegue enxergar o futuro com base em dados e em evidências. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a estatística tradicional. O que ela faz? Olha para o passado. Ela descreve o que já aconteceu usando médias históricas. Do outro lado, o machine learning, o aprendizado de máquina. Esse olha para frente. Ele não está preso em médias que não mudam. Pelo contrário, ele aprende com os dados para identificar padrões que estão sempre mudando, se adaptando. E no mundo instável como o nosso, isso faz toda a diferença. Beleza. Mas como isso funciona na prática? Chega de teoria, né? Como é que dá para simular, para modelar o resultado de uma safra inteira antes mesmo de plantar a primeira semente? Vamos ver. Uma das técnicas mais poderosas para isso que a nossa fonte destaca é a tal da simulação de Monte Carlo. O nome pode assustar, mas a ideia é bem simples. Olha só. Primeiro passo, a gente alimenta o sistema com um monte de dado histórico. Preço, custo, produtividade, tudo que tiver. Segundo, a gente define as incertezas. Sabe, qual a chance do dólar disparar? E se o preço da soja cair? A gente coloca essas variáveis. E por último, o sistema faz o trabalho pesado. Ele roda milhares, às vezes milhões de cenários diferentes. O resultado não é uma resposta única, mas um leque de possibilidades. Dá para perguntar, e se o frete subir 15% e ao mesmo tempo uma geada derrubar 10% da produção? A simulação vai lá e mostra na tela o impacto exato disso no lucro. E essa tabela aqui mostra direitinho o tipo de variável que entra nessa análise. Repara só, a produtividade, que está super ligada ao clima, né? O impacto dela no lucro é muito alto e a incerteza também é muito elevada. Ter essa clareza, isso sim, permite criar planos de contingência que realmente funcionam. E o mais legal é que a simulação não para na colheita, não. Dá para ir muito além. Dá para prever um gargalo na entrega de fertilizante, por exemplo. Ou simular o impacto se o preço do diesel for para as alturas. Ou que tal modelar cenários de lucro se estourar um conflito global? Dá até para testar qual cultura seria mais resiliente numa crise dessas. A análise fica muito, mas muito mais estratégica. Então, toda essa capacidade de prever, de se preparar, ela leva a um objetivo que é ainda maior que o lucro. A fonte que a gente analisou aponta para algo que eles chamam de soberania. É sobre alcançar um outro nível de controle, de independência financeira. A ideia defendida na fonte é essa: usar a tecnologia, principalmente a IA, combinada com outras coisas como blockchain, para ganhar independência. É criar ferramentas que cortam os intermediários, sabe? Para construir uma operação que seja tão resiliente, tão autossuficiente, que consiga quebrar aquela dependência de bancos, de trading, de fornecedores que estão do outro lado do mundo. Essa tabela aqui deixa a visão da fonte bem clara. Com o modelo tradicional, a gente tem muita intermediação.
de bancos e corretoras. O risco de calote é alto e o dinheiro demora dias, às vezes semanas, para cair na conta. Já no modelo com IA e blockchain, que usa os tais contratos inteligentes, a coisa muda. A intermediação é zero, é direto. O risco de inadimplência, mínimo, porque a execução é automática. E a velocidade? Instantânea. E essa citação adaptada de Sun Tzu fecha a ideia com chave de ouro. É a mais pura verdade, né? A preparação é a vitória antes mesmo da batalha. Quem domina os dados, no fim, domina o próprio destino. É sobre ter o controle do futuro nas mãos antes que a crise chegue. Ok, eu sei, tudo isso pode parecer super avançado, coisa de outro mundo. Mas a nossa análise termina com uma parte bem prática, mostrando como dá para começar a colocar essas estratégias em ação, e o melhor, mesmo com poucos recursos. E o ponto central é este: a tecnologia ficou mais acessível, muito mais democrática. Ferramentas como o Google Colab, que permite rodar análises super complexas sem precisar de um servidor caro, bibliotecas de código aberto e até as IAs generativas como o ChatGPT e Gemini, muitas delas são gratuitas, elas já podem ser usadas para começar a montar esse tal orçamento de guerra com foco total em ser mais eficiente e resiliente. E olha só que exemplo prático e poderoso. Isso aqui é um prompt, um comando que se dá para uma IA generativa. Ao pedir para ela atuar como uma consultora agrícola e dar os dados certos, ela se transforma numa ferramenta de análise incrível. Ela pode calcular o retorno sobre o investimento para uma nova cultura, ajudando a decidir se vale a pena diversificar a produção, por exemplo. No final das contas, o objetivo desse orçamento de guerra é exatamente esse que está na tela: é construir resiliência. É como criar uma verdadeira fortaleza agrícola. A ideia é usar tecnologia para ter uma operação tão, mas tão forte que ela aguente qualquer choque que venha de fora. É, como diz a fonte, estocar valor na própria terra. E a gente termina com essa reflexão final, para ficar na cabeça. Num futuro tão cheio de incertezas, em um mundo onde moedas e sistemas inteiros podem ser instáveis, qual é o verdadeiro valor da terra? Talvez a capacidade de usar a tecnologia para garantir produtividade, para garantir autonomia, redefina tudo isso. A terra deixa de ser só um ativo e vira um verdadeiro pilar de estabilidade. Tá vendo, pessoal? Como a tecnologia ela não veio para te substituir, mas ela veio para, não vou nem te dizer te dar superpoderes, mas poder te dar mais um leque maior de oportunidades, te proporcionar mais possibilidades. O futuro do agro ele não pertence a quem tem mais terra, mas a quem tem mais informação. E eu deixei aí um manual de inteligência artificial da roça no canal, né? No nosso portal Agro Brasil Digital, no site, com passo a passo bem detalhado. Esse sim, está bem detalhado de como você ler todos esses cenários e tal. É técnico, é gratuito e é o seu porto seguro, sim. Você pode se basear nele. Ele foi feito debaixo de muito estudo, de muito carinho, de muita tratativa, tá? E se você já estiver no site, a hora que você estiver terminando de ver esse vídeo, porque ele vai estar no topo do site, você termina de ver o vídeo e rola para baixo e vai se beneficiar de tudo que está escrito ali, de todas as informações que existem. Se você estiver no YouTube, é aquilo que eu digo sempre: terminou de assistir o vídeo, ajuda a gente, clica, compartilha, se inscreva e depois disso vá no primeiro link da descrição e esse primeiro link vai te levar no artigo para que você possa ter os mesmos benefícios gratuitamente. Bom, tá tudo lá prontinho te esperando. O Agro Brasil Digital é uma biblioteca completa e está se profissionalizando cada vez mais. E eu estou aqui para te manter no comando do seu negócio no agro. Até o próximo vídeo e um abraço para vocês.